Oi, oi, oi! Poderosos e abençoados por Deus! Ao vivo, hoje, para contar tudo para vocês em 20 passos, como que vamos bater aos 10k, como que eu consegui bater aos 10k de seguidores, 12, né? Mas, iniciando aqui, me ajuda a compartilhar, aperta o coraçãozinho, hoje eu revelo para vocês tudo que eu fiz para conseguir os 10k de seguidores. Então, pega papel, pega caneta e anota os 20 passos que eu trouxe para vocês aqui hoje. Vou te contar tudo o que eu fiz. Vamos lá? Primeiramente, né, eu entro aqui também com louvor. Eu gosto muito de te indicar um louvor na live que eu faço. O louvor hoje é Raridade, Preciosidade, né, de Anderson Freire. Sente, enquanto você pega seu café, sua caneta, seu caderno, para fazer as suas anotações. Escuta esse louvor. Você é raridade. Enquanto eu vou compartilhando aqui, me ajuda também a compartilhar, pega o aviãozinho, envia para as pessoas, vem saber como que eu fiz para chegar aos 10k. E sim, você também pode crescer junto, né? Crescer junto com o seu Instagram, crescer também no seu propósito, descobrir o seu propósito e crescer junto com as suas mídias. Eu vou compartilhar aqui, me ajuda a compartilhar. Vai escutando o louvor. Raridade, bem-vinda Adriana, Geralda, bem-vinda Sol, Josafá. Me ajuda a compartilhar, aperta o coraçãozinho. Lá no grupo, estamos ao vivo, grupo Oficina de Destrave. Compartilhar aqui. Você possui o que sabe fazer. Ao vivo. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Olha que poderoso esse louvor. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Recebe a presença. Compartilhou? Quem compartilhou? Baste olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Santo Deus, glória a Deus, esteja presente. Pega seu caderno, pega sua caneta. O que você fez ou deixou de fazer? Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é Deus capacita. Deus capacita os escolhidos quando esses se colocam à sua disposição. Essa é a frase que eu sempre trago comigo. Deus capacita os escolhidos quando esses se colocam à disposição dele. E ele vai te capacitar. Se coloque à disposição, que sim, ele vai te capacitar, dependente da situação que você esteja nesse momento. Deus diz assim: eu te capacito, aceite, diga sim a Deus, a todas as oportunidades que você sentir paz no seu coração, mesmo você não sabendo como. Deus diz assim, diga sim que eu te capacito, eu te coloco ferramentas nas suas mãos. Olha que maravilhoso.
Eu te coloco ferramentas nas suas mãos e ele sim capacita. Criador, Elaine, essa é uma live evangélica, é uma live cristã, terapia cristã, é café com sabedoria. Eu falo sempre, é uma live guiada por Deus, guiada pelo Criador, Espírito Santo. Eu deixo conduzir as palavras, eu deixo conduzir, eu não falo de religião, mas sim da palavra, sim da mensagem de Deus. Eu sou mensageira de Deus e trago para você aqui hoje, nessa live em especial, 20 passos que eu fiz, 20 passos que eu consegui, utilizando eles, eu consegui chegar aos 10k, quase que eu falei 20, né? Nós estamos indo no caminho para 20, Deus mostrou o número 23 para mim, e nós estamos chegando aqui aos 12 mil seguidores, tá próximo, hoje ainda bate 12 mil seguidores, né? E a Elaine, de 5 anos atrás, começou com um seguidor. Começou com um seguidor, assim como todos começam, né? Vamos fazer oração? O louvor de hoje que eu trouxe aqui é o Raridade, né? Que eu amo demais, do Anderson Freire. E eu sempre gosto de iniciar com uma oração. Eu sempre gosto, inicio, né? Com louvor, com uma oração e trazendo a mensagem, hoje trazendo para vocês aí os 20 passos, mas Deus disse assim para mim, ó, nunca deixe de falar de mim. Então, em todas as lives, a Elaine é assim, eu sou assim. Em todas as lives que vocês vão me ver, vai ter o nome de Deus, sim, não falando de religião, mas sim da palavra, que é o que eu amo, os provérbios que foi e é o meu manual de vida, né? Então, sempre vai ter a mensagem, sim, do Criador. Se ele pediu eu falar algo para você ao vivo, eu sou obediente e eu falo com certeza, né? Ó, vou pegar um óleo ungido aqui e vou fazer oração pela sua vida, em nome de Jesus. Ao longo da live, se você tiver pergunta, você pode ir colocando, tá? São 20 passos, 20 coisas que eu fiz realmente aqui no Instagram são 20 estratégias que eu fiz, né, para chegar nos 10k. Oração, é orar e ação. Então é preciso sim você ter a ação, você fazer. Olha, já é uma dica aí, você fazer. Quando você entrega nas mãos do Senhor, você precisa também fazer a sua parte. Fazer a sua parte para as coisas andarem, para as coisas fluírem. Coloca a mão no seu coração, sente a presença dele. Deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Senhor Deus, Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Conduza essa live, Espírito Santo. Coloque palavras direcionadas a essas pessoas que vão assistir, que estão assistindo, que vão entrar aqui junto comigo para escutar. Tu conhece o sonho dessa pessoa, Pai. Tu conhece o desejo no coração. Muitas perguntam, Elaine, mas por que 10 mil? Por que chegar a tantas visualizações? Para levar a mensagem, a sua mensagem, para levar a mensagem do Criador. Não é para se glorificar a si mesmo, mas sim ao nome do nosso Pai, Criador de tudo que há, que Ele transforma vidas. Ele te diz assim, ó, eu te tiro do fundo do poço e te coloco em um lugar de honra. Eu te tiro da humilhação e te coloco num lugar de honra, porque você é meu filho, você é minha filha, você é o meu herdeiro, você é minha herdeira. Então levanta a cabeça, segura nas mãos de Jesus e continua a caminhar. Levanta, continua a fazer. Levanta, sorria diante do futuro, manual de vida, provérbios. Sorria, busca o conhecimento com tudo que você tem. E que tudo que você tem, pode ser que você não tenha valor neste momento. Deus diz assim, usa seu tempo.
Usa seu tempo para buscar o conhecimento. E assim, ele vai te colocando ferramentas ao seu caminho. E assim, ele vai te trazendo estratégias. E assim, ele vai te trazendo todas as coisas, o financeiro, a prosperidade, a abundância, o desbloqueio, destravar, ele vai te conduzir. Muitos dizem, mas eu não sei falar. O Espírito Santo diz, eu coloco palavras na sua boca. Apenas se coloque disponível. E sim, ele te tira do fundo do poço e te dá um lugar de honra. Ele te tira da humilhação e te dá um lugar de honra, para honra e glória do nosso Pai Celestial. Amém, amém e amém, 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 amém. Recebe a bênção, recebe a palavra. Hoje vamos com foco aqui nos 20 passos, né? Deus já falou com você por meio da oração. Hoje nós vamos aos 20 passos para chegar aos 10k de seguidores aqui no Instagram. Hoje é em específico de Instagram, tá bom? E eu te trago, falei do louvor, que sempre me acompanhou nessa trajetória, por raridade. O versículo, aqui fizemos oração, eu sempre fiz lives, né? Com louvor e oração aqui no Instagram, foram inúmeras lives, né? Meu conteúdo está a mais de 1.800 conteúdos, mais de 1.800. Então, é o fazer. Quando você acha o seu propósito, você faz. Tenha certeza disso. E o versículo de hoje, antes de eu ir para os 20 passos, e já são 3 passos, né, aqui, que é o louvor, a oração e o versículo e uma palavra. Foi assim que eu fiz, né? É o meu modo de fazer e foi assim que eu cheguei aos 10k. Seja bem-vinda, Isa, Ivoneide, Maria, Natália, seja bem-vinda. Ó, vou trazer para vocês aqui Romanos 12 e você vai perceber o que está escrito com muita atenção. O que está escrito em Romanos 12, tá? Eu tenho ele aqui na tela do meu computador e eu vou ler junto com você. Marca aí, Romanos 12, tá? A partir do versículo 2, ele vai dizer assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovar a sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E mais, ele diz assim, ó: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, ó, o equilíbrio, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Fé é o acreditar. Quando eu coloquei a meta de 10k de seguidores, eu acreditei. Eu coloquei para Deus e continuei fazendo o que tinha que ser feito. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Preste atenção nas palavras desse versículo. Temos diferentes dons. Olha que interessante. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Qual é o seu dom? Nós vamos já entrar na lista aqui, depois do versículo eu já entro na lista de estratégias, tá? Mas aqui, se você observar as palavras, você já vai estar entendendo as estratégias que Deus coloca nas suas mãos. Qual é o seu dom?
como você está utilizando o seu dom. Se é dar ânimo, que assim faça. Como que a gente dá ânimo às pessoas aqui no Instagram? Escreve aí. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça sem zelo, que exerça com amabilidade. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Olha só as estratégias que aqui já tem. O amor deve ser sincero. Faça com amabilidade. Não faça por fazer, não faça por obrigação. Faça com amor todas as coisas. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Apeguem-se ao que é bom. Não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo. Observe o que vocês estão compartilhando. O amor deve ser sincero. 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amo essa palavra. Na terapia, amo essa palavra. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Você vai passar por provas. Seja paciente. Perseverem na oração. Orar, conversa com o Senhor. Coloca sua meta, seu objetivo para Deus. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. E olha só, versículo 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Nós vamos ver aqui também nas 20 estratégias de hoje, né? Que o inimigo tenta te paralisar. E aí, o que você faz? O que a Elaine fez quando o inimigo tentou paralisar? Alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham a mesma atitude, uns para os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam orgulhosos. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Coloca para ele. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal. Não paralise por conta de uma maldade. Não paralise por conta que alguém chega e joga um dardo, uma palavra negativa, uma crítica. Durante esses 5 anos que eu iniciei aqui no Instagram, 5 anos, quantas críticas, quantos olhares, quantos apontar de dedos, quantas pessoas dizendo, inimigo se colocando contra. E eu coloco para você assim, ó, seja determinada a seguir o que Deus colocou no seu coração. Seja determinada a seguir o que Deus colocou no seu coração. Se coloca disponível. Se coloca disponível, porque Deus capacita. Deus capacita aqueles que se colocam disponível. Ele capacita os escolhidos, sim,
Mas se esse escolhido não se coloca disponível, não faz a sua parte, como que Deus vai fazer a dele? É preciso você se levantar. É preciso fazer o que precisa ser feito em todos os dias da nossa vida. Vamos lá, o caderno, eu anotei aqui no caderno 20 coisas que eu fiz durante esses 5 anos que eu estou aqui. Vou te dizer que até o início desse ano agora, de 2025, em janeiro eu estava com 5.600 alguma coisa de seguidores. Aí eu coloquei uma meta de chegar a 10k até o mês de dezembro, né? E soltei para Deus e comecei a continuar o que estava dando certo, mesmo com o apontamento de dedo, mesmo com crítica, mas olhando que deu certo, nunca olhar para o negativo, sempre olhe para o positivo. O que está dando certo, você repete. E aí eu comecei a fazer e Deus entregou na metade do ano, né? Deus entregou no mês de junho já os 10k de seguidores. Ele já me deu uma visão do número 23, está subindo, nós estamos chegando até a 12 mil seguidores, né? A meta era dezembro, então Deus já entregou. É a frequência que você está, a frequência da abundância, a frequência da prosperidade. Qual a sua frequência? Meu nome é Elaine Souza, eu estou como terapeuta cristã e terapeuta de TFT e mensageira de Deus. E também estou como mentora de destravar, de desbloqueio, mentora de desbloqueio emocional e digital também. Para a honra e glória de Deus, fazendo o que Deus pede, sendo obediente a Deus Pai Celestial. O que Ele pede para fazer, eu faço. O que Ele pede para eu falar, eu falo. E se Ele te dá uma mensagem aqui nessa manhã, como já deu no início da live, eu vou te entregar, tenha certeza disso. Se coloca no momento presente. Já pegou sua caneta? Já pegou seu caderno? Vamos lá. Vamos começar a escrever 20 passos que eu fiz. 20 passos que eu fiz. O que mais deu certo agora também no ano de 2025. O que eu potencializei para conseguir chegar à meta de 10k de seguidores. Pega sua água, pega seu caderno e vamos anotar. Então, a Elaine, de 5 anos atrás, antes de eu começar aqui, ela chamou Deus. Que essa é a primeira coisa que eu fiz, né? Anota aí, número 1, chamar Deus, ter uma conversa com Ele. Se for a vontade dele na sua vida, que aconteçam todas as coisas conforme a vontade de Deus, né? Na nossa vida. A Elaine, de 5 anos atrás, eu era tímida. Eu tinha vergonha, muita vergonha. Eu tinha traumas, muitos traumas. Eu não abria câmera. Eu não falava ao público. Eu tremia, eu gaguejava, eu suava, não saía. Eu tinha medo de críticas. Eu tinha medo de dar branco. Eu tinha medo de ligar a câmera e não sair palavras. Eu tinha medo de passar vergonha. Eu tinha medo de as outras pessoas estarem me olhando. Eu tinha medo do sucesso. Eu tinha medo de estar na frente, de estar no palco, de pegar o microfone. Olha quantos desafios eu tinha há 5 anos atrás. Não é muito tempo. Se você for olhar, não é muito tempo. 5 anos atrás. E eu consegui vencer, consegui desbloquear. E você também consegue. Tenha certeza disso. Eu vou te passar alguns passos aqui que eu fiz. Então, o que eu fiz? Oração a Deus, primeira coisa. Chama Ele para o seu propósito. Chama Ele para o seu propósito que Ele colocou no seu coração. Chama Ele junto com você para você fazer as tarefas, para você fazer o que tem que ser feito. Fala assim, ó, Deus, segura nas minhas mãos.
Segura nas minhas mãos e me conduz. Me ajuda a crescer o meu negócio. Me ajuda a crescer a minha empresa. Me ajuda a crescer as minhas vendas. Se assim for, Senhor, da sua vontade. Para honra, e Ele vai te dar. Lá no início, quando eu chamei Deus, Ele me deu 17. As minhas primeiras vendas no digital foram 17 vendas em um dia só. Foi um lançamento, né? 17 vendas, aonde eu ganhei um ingresso. Eu já entro no segundo passo agora, aonde eu ganhei um ingresso de um evento presencial que foi o Treinando Treinador lá em Uberlândia. Olha, se coloca a fazer, se coloca a seguir o que Deus, eu só segui. Eu fiz a oração e falei assim, Senhor, se for da sua vontade, eu vou, mas eu não tenho como. Se for da sua vontade, Senhor, tu vai me dar o como. E assim foi. Eu estava num grupo, eu comecei a fazer as vendas, comecei a divulgar, comecei a fazer estratégias orgânicas. Eu cheguei a 12 mil seguidores aqui no Instagram organicamente, de modo orgânico. Anúncios orgânicos. Eu vou te contar aqui ao longo o que eu fiz, tá? É um dos passos aqui também. E Deus me deu essas 17 vendas e eu ganhei o ingresso e eu fui buscar o quê? Conhecimento. A segunda, o que Deus me deu, né? Buscar o conhecimento. Então, são 20 passos, tá? Primeiro, você vai entregar a Deus, chamar Deus para o seu negócio, para as suas redes, para o que você vai falar. Isso é importante. A mensagem, isso é muito importante. A sua mensagem. Chama Deus, busca conhecimento. Primeiro, chama Deus, escreve aí. Segundo, busca conhecimento, buscar conhecimento. E Ele foi me conduzindo. Ele viu a minha vontade, Ele viu a minha sede por conhecimento. E eu fui ganhando. Eu não tinha condições, há 5 anos atrás. Olha só, hoje eu estou dentro de uma formação de psicanálise clínica e vibracional. Hoje eu estou formada já como terapeuta e estou em formação como neuroterapeuta e psicanalista clínica e vibracional. Há 5 anos atrás, eu não tinha condições de eu pagar o valor de uma imersão. Aliás, foi o meu primeiro investimento. Eu dei o exemplo na live de ontem que para o meu primeiro investimento, o meu valor que eu tinha lá na minha conta era justamente dos produtos que eu vendia antes, produtos físicos que eu vendia antes. E aí eu coloquei, sim. Aí eu consegui fazer o primeiro investimento em uma imersão, busca de conhecimento, buscar, e Deus viu a minha sede, mas eu não tinha condições. A minha vibração, eu falo muito de vibração, né? A assinatura vibracional, que é onde eu estou me formando. A minha assinatura vibracional de 5 anos atrás era muito baixa, era muito negativa. Como que a Elaine, com a energia baixa, na depressão, na tristeza, ia conseguir condições para pagar um curso, para buscar conhecimento? Mas eu dei tudo de mim. O que eu tinha tempo. Eu tinha saído de um CLT, eu estava dentro de casa e começou a pandemia e não poderia sair. Então eu fui em busca de conhecimento. Mas lembra, eu não tinha condições. Mas Deus coloca oportunidades nas suas mãos. Quantas oportunidades eu aproveitei. Eu vi que era de Deus. Quantas oportunidades eu aproveitei. Olha só. Eu estava assim dentro da empresa, como aluna, dentro, né, da Smart. Eu lembro tão bem quando foi para eu falar assim, ó, hoje, como faz para ser anjo? Foi tão desafiador para mim, não foi fácil não. Para mim aquilo era um passo tão grande. Como faz para ser anjo? E uma pessoa muito amorosa veio e falou para mim, basta servir.
Como faz para ser anjo? E dali em diante eu comecei a servir. Eu faço muitas coisas literalmente, tá? Eu entendo as coisas literalmente. Depois eu vou falar um pouquinho do desafio que eu tenho, mas eu entendo literalmente o que a pessoa fala. Então, se ela falou assim para mim, para ser anjo é servir, eu entendi exatamente isso. Servir. O que eu faço para servir? Então, eu entrei como anjo. E como é servir? Ensinar. Ensinar as pessoas. Muitas das vezes vinha pessoas até mim perguntando. Aí eu entrei como anjo, né? E aí, anjo, para quem tá aqui que não conhece, né? É uma empresa onde eu trabalhei, a Smart. E o professor lá chama de anjo as pessoas que estão num grupo específico que ajudam os alunos. Então, o anjo ajuda o aluno. E eu passei de aluna a anjo. Então, vinha os alunos, como eu já estava numa posição de anjo, vinham os alunos perguntar, Elaine, como que faz isso? Eles mal sabiam que eu não sabia fazer. Mas se eu estava ali, eu tinha que servir como anjo. Mas para mim era fácil eu ir procurar como que faz isso. Eu aprendia na hora e eu tava lá e ensinava. Eu falava, ó, faz assim, assim, assim. E dava certo o negócio. E o negócio ia. Porque era a direção de Deus. Eu entendi ser anjo, se eu estou no grupo, se eu estou naquele meio, é para eu servir. E muitos ali também me ajudavam. E assim eu fui buscando conhecimento, buscar o conhecimento. E assim eu fui, o quê? Aprendendo, aproveitando as oportunidades. Porque tinha um concurso, para ganhar o concurso que precisava. Eu olhava, eu lia literalmente o que precisava, eu ia lá, fazia, ganhava. Primeiro e segundo lugar, ganhava os cursos. Porque eu me colocava com tudo que eu tinha para eu poder ganhar. Porque eu não tinha valor para investir. Eu não tinha valores para eu investir. Então, se tinha que fazer 400 comentários, lá estava eu. Então, se tinha que compartilhar 500 mil vezes, lá estava eu. Eu estava ajudando aquela empresa, né? Eu estava ajudando, buscando conhecimento, que era a única oportunidade que eu tinha. Que era a única oportunidade que eu tinha naquele momento. Eu não tinha valores, mas eu ajudava com todo o meu coração. Que eu sabia o que estava fazendo bem a mim, ia fazer bem às outras pessoas. E isso é servir. Isso é servir. Então, ali eu fiquei por 4 anos. Entrei em 2020 buscando conhecimento. Em agosto de 2020, até o final do ano passado. 2020, 21, 22, 23 e 24. E aí não vou contar toda a história aqui, porque o tema aqui hoje é as estratégias para você conseguir chegar aos 10k de seguidores. Então, sirva. Busca o conhecimento, o que eu preciso, porque lá dentro, Elaine, o que de conhecimento você buscou? Aprender a apertar um botão de uma live, aprender a subir um stories, aprender o Canva, aprender a editar uma imagem, aprender a editar um vídeo. Aprender essas coisas que você precisa saber para você postar. Para você, como que faz um Reels, como que faz um remix, que eu vou falar também. Aliás, que é uma coisa muito importante que eu vou falar mais pro final, que é o remix. Como que eu faço os carrosséis, o que deu bom, como que eu faço a live, como que eu me posiciono, e aí você vai crescendo. Quando você vai servindo, você vai ensinando, é o ciclo do conhecimento que eu sempre falo. Você aprende, você coloca em prática e você ensina. E aí abre um espaço aqui na sua mente para você aprender outras coisas. Você busca o conhecimento, você faz, coloca em prática, você aprende, né? E você coloca em prática isso que eu fazia, né? Para eu ensinar, eu sempre ensino tudo que eu já coloquei em prática em mim. Nunca vocês vão me ver e ensinar uma coisa que eu não coloquei em prática.
Porque quando um aluno vinha até mim e perguntava, Elaine, como que faz um carrossel? Se eu não tinha feito ainda, às vezes eu parava um pouquinho, ia lá, aprendia, pesquisava. Não tinha chat GPT ainda, né? Mas eu pesquisava nas outras redes, como que faz isso? Ou alguém, né? Ou outra pessoa também, eu ia lá numa aula específica, eu aprendia. Às vezes o aluno não tem essa coordenação ainda de fazer isso, mas você é mais ágil, então você faz. E eu ia buscar, aí eu voltava nele, eu ensinava, eu colocava, eu aprendia, eu fazia no meu, eu aprendia fazendo na prática, e aí eu ensinava. E aí fixa o conhecimento na sua memória. Esse é o ciclo do conhecimento. Número 1, chamar Deus, são 20, tá? Número 1, chamar Deus. Número 2, buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Número 3, essa foi poderosa. Essa foi poderosa. Olha só, deixa eu ler o comentário daqui. Você é um anjo na minha vida, sou grata a Deus por tudo que você me ensina. Sua gratidão, eu sinto a gratidão pela sua vida, tenho a certeza disso. Ó, número 3. Essa aqui foi muito desafiadora. Desbloqueie o medo. Elaine, mas não tenho medo. Então, por que você não faz, criatura? Olha só. Desbloquear o medo. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Mas eu te digo, é possível, porque eu desbloqueei. Minha primeira live foi um desafio. Foi um desafio que eu tinha que cumprir. E eu cumpri. Eu cliquei no botão. Eu aprendi a fazer. E eu fiz. Quando eu me coloquei na frente do vídeo, eu comecei a gaguejar. Eu comecei a suar. Eu comecei a tremer. Eram muitos traumas. Você que eu vejo hoje muitos alunos na sua primeira live já dando um show, assim, ó. Não tem vergonha, não tem timidez, não tem bloqueio. É só treinar. No meu caso, não era só treinar. No meu caso, tinha traumas. No meu caso, tinha bloqueios. Que aí eu fui recorrer à terapia. E aí eu fui recorrer à terapia. Porque quando eu cliquei no botão, eu falei, não, isso daqui não é normal. Quando eu cliquei no botão que eu não fui, que eu travei, e aí eu olhei e vi que aquilo não era normal. Eu precisava, assim, de ajuda. Então, peça ajuda. Peça ajuda. Então, eu fui. E o que tinha lá dentro? Onde eu me formei hoje? Tinha terapia de TFT. E aí eu quis olhar, abra a mente para coisas novas. Foi uma coisa que era nova para mim. TFT, Touch Field Therapy, terapia do campo do pensamento. É o que tinha. Então eu olhei, como que é isso? Como que isso funciona? E aí tem um ponto, eu não vou entrar aqui a fundo, porque não é esse o tema da live, mas teve um ponto meridiano que me ajudou extremamente. Porque a Elaine tinha vergonha, a Elaine tinha timidez ao se colocar ao vivo. Então, o ponto aqui do queixo, esse é o ponto da timidez. Esse é o ponto da vergonha. Toda vez que eu ia entrar numa live, eu fazia os pontos antes. Pontos. Esse aqui é o ponto da vergonha para eu me soltar, né? Para eu conseguir me treinar. Sim, o treinamento é importante. Não vou entrar nessa fase muito do desbloqueio aqui, mas eu precisei fazer inúmeras de terapias, de sessões, eu mesma, comigo mesma, porque eu aprendi fazendo em mim, superando as críticas, superando os olhares, superando, sabe, a necessidade de aprovação, superando tudo isso. E aí sim, né, eu desbloqueei o medo de aparecer, o medo da crítica, o medo de falar em público. Como que você é hoje? Você tem medo da crítica? Você tem vergonha? Você é tímida? Como você é hoje? Você é tímido?
É tão bom você viver na paz. É tão bom você viver sem medo. É claro que existe, né? Existe um medo, mas que seja mínimo. Existe um frio na barriga, existe um medo, uma vergonha quando você passa por algo, né? Mas que seja mínimo, que o seu propósito fale mais alto, que o seu propósito, que a sua missão seja mais alto que o medo, mais alto que a vergonha, mais alto que a timidez. Sempre existe um pouquinho, mas que seja o seu propósito mais alto. Número 3, desbloqueie o medo. Desbloqueie o medo se treinando e, se precisar, busque terapia, porque foi o que eu utilizei. Número 4, decidi com quem eu ia falar. Qual o seu nicho? Decida, isso é um passo importante. Decida com quem você vai falar. A princípio, lá atrás, eu decidi, né, até pelo lugar onde eu estava, eu decidi que eu ia falar com mulheres, né? Hoje, Deus já me mostra um novo caminho. Hoje, eu falo com homens também. Hoje eu estou aperfeiçoando, né, a minha comunicação. Porque quando a gente vem se treinando a falar só com mulheres, precisa aperfeiçoar, precisa treinar a comunicação. E hoje, sim, eu falo com homens também que deseja realizar o seu sonho, que está travado por alguma coisa, que está com medo, que está passando por um desafio. Há uma solução, há uma porta, há uma realização para você também. Então, hoje, Deus já me mostra um outro caminho. Deus já me mostra, assim, que eu falo com mulheres e falo com homens também, e falo com jovens também. E hoje estou aperfeiçoando a minha comunicação. E é assim durante o caminho, é assim mesmo durante o processo. Você vai se aperfeiçoando, você vai se treinando e vai obedecendo sempre à vontade de Deus na sua vida. Olha só, então decide. Elaine, hoje o meu propósito, a minha missão é transformar a vida de mulheres, né? Então você vai ajustar a sua comunicação para falar com mulheres. Você vai falar como você estivesse falando com uma mulher na comunicação. Elaine, eu falo com homens e mulheres. Então, vou te dar uma dica muito importante aqui. Em um ambiente aonde você fala, se o seu público, né, é geral, é homem e mulher, você vai falar no masculino, tá? Isso é uma dica importante. Você vai falar no masculino, a mulher entende? Agora, se você falar só com a mulher, o homem vai se sentir excluído. Vai perceber que você só está falando para mulheres. Então, aonde você está no ambiente, eu estou num ambiente que tem 20 mulheres e um homem, você vai falar no masculino. Vai falar no masculino. Eu estou ajustando ainda essa comunicação, né? Que por 5 anos eu venho falando somente com mulheres e agora Deus permite que eu fale também para homens, né? Então eu estou ajustando. E isso é uma dica importante. Fale no masculino, se você quer também falar com homens, tá? Decidiu para quem você vai falar? Para quem você vai falar? Para a mulher? Você vai vender seu produto, seu conhecimento, você vai vender para mulher ou para homem também. Número 4. E aí, lá no início, a Elaine tinha um seguidor. A primeira estratégia, pega aí. A primeira estratégia, eu queria falar com consultoras. Tem muitas consultoras aqui no meu Instagram, muitas consultoras de beleza. Até pelo meio em que eu estava trabalhando, eu precisava ir em busca de consultoras. Como é que eu fiz para chamar a atenção? Como é que eu fiz? Gente, olha só. Número 4. Segue pessoas do teu nicho. Se a pessoa não te segue, você vai seguir. Se a pessoa não te segue, você vai em busca de novo seguidor.
Aonde? Aonde está o seu cliente? Aonde está a pessoa que você vai levar a sua mensagem? Aonde ela está? Qual empresa ela trabalha? Então, você vai pesquisar essa empresa e vai seguir. E ela te segue novamente. E assim vocês começam a se conhecer. Esse aqui é a estratégia número 4. São 20, tá? São 20, vai anotando aí. Número 5. Número 5, ter constância. Seguir, retribuir, seguir com constância. Você vai seguir não uma vez por ano. Você vai seguir toda semana. Segue 50 pessoas do seu nicho. Aquela pessoa que você vai falar, não passa disso, tá? Não passa disso. É só 50. 50, umas 2 vezes na semana. Essa é uma estratégia que eu utilizei lá atrás. Lá em 2020 ainda, 2021. Você se colocar visível. Você seguir, para a pessoa te seguir também. E aí você começa a trocar conteúdo, você começa também curtir, você começa também a fazer o seu comentário, porque não é você só receber, você faz o seu também. Você também, quantas vezes você vê um vídeo legal, você até copia, mas você não curte. Isso, olhando na energia do universo, na vibração, isso não é justo. Se você viu o vídeo, se você até modelou, você não curtiu, você não abençoou aquela vida que te trouxe aquele conteúdo. Isso para o universo não é equilíbrio, tá? Não é equilíbrio. Então, você é curtir, você quer curtidas, você quer ter visualizações, mas você não curte o do outro, você não salva o do outro, você não faz um comentário. Isso não é alinhamento, isso não é equilíbrio do universo, precisa equilibrar. Faça a sua parte também. Número 6, né? Então, número 1, chamar Deus. Número 2, buscar conhecimento. Número 3, desbloqueie o medo. Número 4, decidir com quem vai falar, o seu nicho. Número 5, seguir pessoas do seu nicho, né? Fazer a sua parte. Número 6, seguir com constância toda semana, tá? Toda semana. Número 7, postar stories. Poste stories, pelo menos 3 no dia. 2, que seja 3 no dia, coloca 3. Elaine, mas é desafiador. Faça com constância. Novamente eu pergunto, qual o seu propósito? É preciso descobrir o seu propósito. Faça stories. Número 8. Vídeos de 3 segundinhos. 3, 4 segundinhos. Tô falando aqui o que eu fiz, tá? Então, quando eu comecei, isso foi para me treinar. Isso foi importante para me treinar. E também foi importante pro algoritmo do Instagram, tá? O que que eu fiz? Vídeos. Eu pegava frases, entrava no Reels e eu gravava frases, mensagens minha falando. Meu nicho lá atrás, eu estava também em transição de carreira, né? Então, eu fiz um propósito com Deus de eu colocar provérbios, de eu colocar mensagens da Bíblia, mensagens de motivação. Então, foi essas mensagens que eu comecei lá atrás, que eu dei início. Eu não era terapeuta ainda, eu não sabia qual conteúdo postar. Eu estava em transição, mas para que eu não deixasse também, né, de servir também, eu fiz um compromisso com Deus, de postar todos os dias uma mensagem que seja, ou uma mensagem, um vídeo, ou eu falando, ou uma live. Eu fiz esse compromisso durante 2 anos. E aí eu gravava vídeos. Te contar uma coisa, eu não conhecia filtro. Eu não conhecia filtro, eu não sabia que tinha o filtro para apertar. Eu estava ainda iniciando, eu estava buscando conhecimento. E eu investi em um curso
de Instagram básico. Eu investi um curso. Aí eu consegui já entrar num curso para eu saber o que é feed, o que é stories, o que é reels, aonde que tá cada coisa, o que é destaque. Hoje eu tenho um curso assim, eu ensino também, né? Vai ter uma reformulação lá, porque como eu já disse, agora Deus quer que eu fale também com o masculino, né? Mas eu tenho esse curso também que eu ensino. Cada coisa assim, parece ser simples hoje, né? Para quem já sabe. Mas lá atrás, quando eu comecei, eu não sabia o que era feed. Eu não sabia o que era filtro. Eu não sabia que eu podia utilizar o filtro. Olha só, algoritmo do Instagram. Ele faz a leitura. Ele entende o seu conteúdo. E quando ele entende o seu conteúdo, ele encaminha, ele entrega o seu conteúdo a mais pessoas. Por isso é importante você ter um nicho. Um nicho. Vou falar com quem? Vou falar qual o tema, qual o assunto do meu Instagram. E aí o algoritmo, ele entende. É uma inteligência, ele entende o seu conteúdo, ele entrega para as pessoas, né? Os vídeos, ele é importante porque ele entrega para pessoas que não são teus seguidores também. E quando ele entende, ele entrega para mais pessoas que não são seus seguidores, e essas pessoas, elas te seguem. E aí você vai aumentando os seus seguidores, novas pessoas vêm para o seu Instagram. Olha que interessante. Então, eu fiz no início lá vídeos. Você faça conforme o seu coração, conforme a sua estratégia. Como eu estava em transição de carreira, eu fiz de motivação. Eu fiz de versículos da Bíblia. E aí fazia eu falando e eu colocava aqui. Depois eu comecei a fazer vídeos de natureza, vídeos de mensagens. E assim foi. Você pode fazer isso também, né? Fique à vontade para fazer o seu vídeo. Você pode também falar do seu negócio, né? Uma dica. Eu vou dar a dica de um batom. Vou pegar um batom, vou falar de uma cor de batom. Um vídeo simples, um vídeo rápido. Você falando da cor de um batom, vou fazer um vídeo por cor. Vou fazer um vídeo de um perfume, eu falando do perfume. O que mais? O que você vende? Vou fazer do meu serviço, né? Vou fazer um vídeo sobre um tema da terapia. Se você é terapeuta, vou fazer um tema do meu serviço digital. O que você ensina? Preciso ensinar alguma coisa. O que você ensina? O que você quer levar? Eu ensinava a mensagem de Deus, né? Eu ensinava quando eu comecei, eu ensino até hoje a mensagem de Deus. Hoje eu falo também, depois que eu me formei, comecei a falar também de terapias. Também dou aula, né? Fui professora de marketing digital. Então, o marketing digital, ele tá muito atrelado com o meu desbloqueio nas redes. Eu utilizei a terapia e o marketing digital para o meu treinamento. Então, sempre eu trago exemplos aqui de marketing digital. E eu sou professora até hoje, né? Eu tenho algumas alunas aí e tenho curso também de marketing digital. Olha só, número 9, live. As lives ao vivo são importantes. Live ao vivo, começa com os vídeos, sabe? Faz os seus vídeos, vai postando e aí você vai acostumando com aquilo. Você vai se habituando ao ver você no vídeo. Os meus primeiros vídeos, eu não olhava eles. E depois, aí eu escutei de um mentor que a gente precisava olhar, né? Nós precisamos olhar. Não liga para as críticas, né? Daquela pessoa que vem te criticar e nem tá fazendo. Vem te jogar dardo para você paralisar. Não ligue para isso. Você pode pegar o seu vídeo e olhar. Como é que tá o meu vídeo? Como é que eu estou posicionada? Será que eu estou na frente da câmera? Será que eu estou pro lado? Será que eu estou muito baixa, né? Será que está na metade da minha testa? É você olhar para você e você começar a ajustar. Eu não usava filtro, posso usar o filtro ou não vou usar o filtro? Posso colocar uma legenda?
O que eu vou fazer é você olhar para você e faça as lives. Coloca um tema, coloca assim tópicos e vai falando e vai deixando o seu conhecimento. O Espírito Santo falar, ele coloca palavras a partir do momento que você coloca disponível para ele. Sabe, fale com naturalidade. Claro, lá atrás quando eu comecei, eu comecei lendo. Eu olhava assim e ficava lendo e tá tudo bem. É o início de todo mundo. É o início da Elaine lá atrás. Minha primeira live eu li o texto inteiro e era sobre mim. Mas eu não estava habituada a estar na câmera. E aí você vai se treinando, faça vídeo, você vai se treinando, você vai crescendo. Não é só a mídia, não é só o Instagram que bateu a 10k. É a Elaine que cresceu também. Entende? É a Elaine que desbloqueou o medo. É a Elaine que hoje conseguiu destravar. E a cada dia que vai crescendo, eu também cresço. Você também cresce. Não é passar vergonha. Fazer vídeos não é passar vergonha. É você se treinar, é você se amar, é você seguir um propósito e você entregar. Cumprir com o seu propósito. A mídia, o marketing, né, tem tantas pessoas utilizando para o mal. Por que você não utiliza para o bem? Para o bem do seu negócio, que seja. Para o bem, para o seu chamado. Entende? Tenho a sensação de estar falando sozinha. Você vai imaginar assim, ó, estou falando para uma pessoa. Independente de quantas pessoas estão. Eu já vi pessoas, sabe, Sol? Eu já vi pessoas que abriu live, tinha o compromisso. Abriu live, divulgou a live. Abriu a live, não entrou ninguém, a pessoa fechou a live. Fechou a live. Porque não tinha ninguém. Mas Deus está contigo, Deus está vendo. Não tinha ninguém, tá você. Você com você é o Espírito Santo. Eu coloquei assim, ó, a minha visão é levar a mensagem a uma pessoa por dia. E eu comecei a fazer lives lá atrás, 5h30 da manhã. Não tinha ninguém, mas eu sabia que eu ia deixar gravado e eu tinha certeza no meu coração que uma pessoa pelo menos ia ver, porque é a minha visão. Era a minha visão, chegar uma pessoa por dia. E assim eu fazia. Tinha dia que eu fazia a live toda. Não entrava ninguém. Entrava um, saía, entrava dois, saía, entrava três, saía. Mas depois ela fica gravada. Ponha isso na sua mente. Depois ela fica gravada. Tem uma estratégia também que eu aprendi lá atrás, que é você nem olhar, sabe? Colocar um papel ali em cima do ao vivo para você não saber quantas pessoas tem. Era uma estratégia lá do início. Mas entrega o seu conteúdo. É você está se treinando e ao mesmo tempo abençoando as pessoas. Anotou aí? Stories, vídeos curtos, vídeos rápidos. Live, pode ser live de 10, 15 minutos ou 40 minutos. Aí você vai se treinando. Pode fazer live curta assim. Muitas pessoas falavam antes que a live tinha que ser 45 minutos, né? 40, 45 minutos. Mas eu comecei com 10 minutos. Eram 10 minutos de live onde eu lia o Provérbios. Onde eu lia os provérbios. E assim foi Deus capacitando, fazendo a Elaine também entender o significado das coisas. Número 10, ó, estamos no número 10. Lives sequenciais. Número 9, você vai fazer a sua primeira live para você destravar. Número 10, você vai fazer sequências de live. 3 lives. Vai fazer 3 lives seguidas. Pode ser até um evento seu, né? No meu caso, foi um evento que eu fiz. Um evento online.
E eu fiz as 3 lives. Não se importe com pessoas apontando o dedo, não concordando com o que você está fazendo, sabe? Você está se treinando. Quando eu fiz as minhas primeiras lives, eu vi pessoas apontando o dedo. E foi no momento desafiador, né? Desafiador foi no momento que eu fiz a minha primeira cirurgia, quando apareceu uma massa. Eu conto essa história, não vou entrar a fundo aqui nessas histórias também, mas eu passei por uma cirurgia de tão desafiador que foi o meu desbloqueio. Eu não era terapeuta lá atrás e foi desafiador. Eu não sabia o que fazer. E sim, o lado emocional atingiu o lado físico. Sim, atingiu o lado físico. Quando eu fiz as minhas 3 primeiras lives, que foi num evento, né? Muitas pessoas eu achei que estariam comigo. Muitas pessoas eu achei que iam me apoiar. Elaine, eu não tinha ainda esse lado de ressignificar os pensamentos, sabe? Eu pensava que muitas pessoas iriam, algumas, né, que eram importantes para mim, iam estar no meu lado, sabe, me ajudando, me guiando, mas não. Muitas ainda, algumas delas, né, ainda apontaram o dedo falando, porque você fez assim, era para fazer do outro jeito, mas não me ensinou. Só apontou, não concordou com as pessoas, com os meus convidados, do jeito que eu fiz. E foi desafiador, mas eu entreguei. Eu estava dentro de uma sala de aula, né? E todos estavam fazendo as tarefas e eu não estava fazendo porque eu tinha bloqueios. Foi então que eu fiz uma oração e um anjo veio segurando as minhas mãos e me ajudou a fazer esse evento online que eu fiz. Eu fiz uma venda nesse primeiro evento que eu fiz. Eu fiz uma venda, mas mesmo que eu não tivesse feito tudo o que eu aprendi, já teria valido a pena. A estar 3 dias seguidos, no mesmo horário, ao vivo, sabendo que pessoas iam estar olhando para mim e a Elaine não gostava de palco. Já vou falar no final sobre esse desafio também. E olha só, eu entreguei. O emocional, porque eu estava ali em uma batalha emocional e uma batalha espiritual. Estava me colocando ali na frente. E isso atingiu, mesmo com dor, eu estava ali. Isso atingiu o meu lado físico. Criou-se uma massa no meu seio, do lado direito. Nesse evento, quando eu soube que eu ia estar ao vivo, começou uma infecção. E a infecção foi aumentando, criou-se uma massa lá em 2021. Criou-se uma massa. E depois de todo o evento, eu fui parar numa sala cirúrgica. Eu fui parar numa sala de cirurgia. Fiquei 2 meses de recuperação. Porque assim, atingiu. Por isso é importante de você ter um terapeuta te auxiliando quando você vai se colocar a se desbloquear. Sentiu alguma coisa física, busca uma ajuda terapêutica para te ajudar. Porque numa segunda etapa, isso foi em 2021. Lá em 2023, 2 anos depois, assim eu já estava formada, 2023, lá por meio de agosto de 2023, eu me vi novamente tendo que enfrentar a tela, tendo que enfrentar ao vivo e sozinha. Eu me vi novamente no mesmo, era em outra situação, né? Mas era o mesmo conceito. Onde eu pensei que pessoas iam estar, mas não estavam. Mas elas também, eu entendo hoje, que elas tiveram ali os seus desafios, que também estavam passando por algumas situações. E a gente não julga, a gente acolhe a situação com amor. E foi por tudo isso que eu vivi, que eu fui me desbloqueando e fui me fazendo mais forte. Então, ali em 2023, lá por meio de agosto,
aonde eu já estava, né, já estava me formada, já sabia ressignificar os pensamentos, e aí eu fui desafiada e coloquei em uma maratona, eu me vi à frente, ao vivo, todos os dias. A Elaine não gostava de estar no palco, eu sou mais de bastidores, né, mas eu precisei me posicionar, eu precisei me colocar à frente, né, para salvar algo. E assim eu fui servir. E logo que eu me coloquei a servir, e logo que as situações, as emoções voltaram novamente, sabe o que aconteceu? A mesma infecção de 2 anos atrás, ela aconteceu do lado esquerdo. Ela iniciou do lado esquerdo um nódulo, ela iniciou do lado esquerdo uma infecção, a dor, um peso enorme, né? Só que aí eu já identifiquei, eu já era terapeuta, né? Aí eu identifiquei, isso é emocional. Então foi onde eu fui buscar ajuda, né? Fui buscar ajuda de terapia. Onde eu fui buscar ajuda de uma terapeuta. Eu já era terapeuta, mas muitos momentos nós somos terapeutas, mas nós somos humanos, entende? Nós precisamos nos tratar também. Esse é o primeiro propósito, eu me cuidar, para assim eu conseguir ajudar mais pessoas. Se eu não tivesse me cuidado naquele momento, olhado para mim, eu não conseguiria ter terminado a missão o ano passado. Então eu olhei para mim, né? Busquei ajuda, ó. Está acontecendo isso, assim, eu tô sentindo que é emocional. E tá acontecendo a mesma coisa de lá 2 anos atrás, quando eu fiz o evento online. E aí nós tratamos, eu usei os pontos do TFT para cura de traumas, né? Para dissolver os traumas, e passou a dor na hora. Foi mais de 1 hora de sessão e a dor passou. Só que como era um nódulo, né? Como era uma massa de 16 centímetros, precisaria de mais potencializar a energia positiva para aquilo dissolver. E aí ficou agosto, setembro, outubro, novembro. No mês de dezembro, eu fazendo as sequências. No mês de dezembro, onde eu me dei por conta, eu fui procurar e não tinha mais o nódulo, não tinha mais a massa. Não precisei fazer biópsia. E dissolveu. Era emocional. Era emocional. Então, se acolhe, sabe? Quando você for desbloquear, quando você for destravar, for se colocar algo novo, olha para o seu corpo também e se acolhe. Porque você cuidando de você, você vai cuidar de muitas mais pessoas. Entende? Você vai cuidar de muitas pessoas e você consegue se treinar. Você consegue se treinar sim. Número 11, né? São lives sequenciais de 7 dias. Foi o que eu fiz também. 7 dias de live. Depois daquela terceira que eu fiz, demorou o quê? Depois de uns 6 meses mais ou menos, eu fiz 7 lives seguidas para eu me treinar. Depois eu fiz 9 lives. Então as lives são importantes para você se treinar e para você também alcançar novos seguidores, né? 12 posts com as mensagens, né? Foi o que eu falei aqui também, que eu fazia posts diários, né? Com mensagem. Eu alcançava ali entre 800 e 900 visualizações. 800 e 900 visualizações é o que eu fazia, né? Que deu certo para mim. Veio muitos seguidores assim também. Número 13. Vídeos editados. São vídeos também, aqueles de imagem, né? Que eu falei. Primeiro lá eu fiz o vídeo eu falando. Depois eu fiz vídeo de imagens de natureza, porque esse era o meu nicho, né? Eu falo de mensagens também motivacional. Então, essas mensagens de natureza tem muito a ver com isso, né? Você pode fazer
mensagens de natureza, coloca um vídeo de natureza, escreve uma mensagem e publica. Outra coisa que você pode fazer junto com esse vídeo, usar a música que está em alta no Instagram, tá? Sempre conforme o seu nicho, tá? Se você fala, cuidado, porque você fala de motivacional, você fala de mensagens de Deus, aí você tem que ficar atenta à música que você vai colocar, né? Que às vezes é uma música que não tem a ver com o seu nicho. Pode estar sim em alta, mas se não tem a ver com o seu nicho, entende? Olha a letra, olha a letra da música, tá? E aí, número 14, que foi o que, nossa, foi o que deu um boom, assim, ó. Número 14 foi o que deu um boom no meu Instagram esse ano, de 2025. Aperta o coraçãozinho aí. Compartilha, aperta o aviãozinho, compartilha. O que deu um boom no meu Instagram. Primeiro, antes esses vídeos editados, também eu fazia esses vídeos que a gente vê que está em alta agora, sabe? De motivação, de cortes de filmes, de cortes de séries, sabe? Esses vídeos, esses são vídeos editados, né? Que você pode até pegar aqui do Instagram mesmo, ou das outras redes, baixar, editar ele, né? Colocar o seu arroba e tá publicando novamente, mas sempre tenha cuidado com isso, cuidado com os direitos autorais, tá bom? Esse deu bastante visualização, foi um dos meus primeiros. Meu primeiro vídeo que deu 75 mil visualizações, foi um de mensagens, mensagens de texto de bom dia. O segundo foi também que deu bastante. O terceiro também foi de música, de louvor, sabe? Essas músicas que agradam o ouvir, que agradam o nosso ouvido. Essas músicas deu boa visualização. Para mim, tem uma que tá com quase chegando a 1 milhão de visualizações. E nesse 1 milhão de visualizações, veio mais quase 3 mil seguidores só com vídeo. Aqui no meu Instagram, tem um que tá com um som, que está com violino, ele tá batendo 340 mil visualizações. Ele me veio 2.800 seguidores. Só com um vídeo veio 2.800 seguidores e tá vindo a todo momento as pessoas compartilhando nos stories, a pessoa colocando comentários, as pessoas curtindo. Então, é você fazer. E o algoritmo entende quando você tem constância. Quando você tem constância, por quê? Olha só. Se eu tenho a missão de fazer para Deus e eu não faço, o que vai acontecer? Se eu coloquei lá a minha meta de chegar a 10k de seguidores e eu não posto vídeo, será que eu ia chegar a 10k? Se eu não postar vídeo? Então, tem que ter uma constância, uma determinação e um treinamento. Porque quando você vai se treinando, você faz vídeos assim, ó, 2 segundos. 2 segundos. Quando você vai por instinto também, por intuição, esse que vai dar bom. O Espírito Santo fala no ouvido. Esse que vai, muitas das vezes eu tô aqui fazendo outra coisa, sabe? E eu sinto, eu vou postar um vídeo agora. O social media agora, ele vai me crucificar, que eu vou falar aqui. Mas eu te digo uma coisa, eu não tenho horário. Eu não me vejo refém de cumprir com o horário. Eu já tentei programar, deixar tudo programado. Tem vezes que eu faço isso, deixo a semana toda, vou lá no Business Suite, né? Vou lá no programador e deixo programado. Mas a Elaine aqui não tem horário.
Eu sei sim que o horário da manhã dá bom, eu sei que o horário do almoço dá bom, eu sei que à noite também dá mensagem motivacional, mas são testes, são coisas que eu vou fazendo eu comigo mesma. Eu não sigo horário. Não sigo horário. Eu mantenho a constância. Às vezes eu faço 2 vídeos, às vezes eu faço 3. Teve dia que eu já fiz 5, porque a mensagem tocou o meu coração e eu pensei assim, ó, se tocou o meu coração, vai tocar, alguém precisa ouvir. Eu vou ajudar a enviar essa mensagem. E número 14 foi o remix. Você sabia que existe remix no Instagram? Me diz aí. Muitas das vezes você quer fazer um vídeo super editado, você quer fazer um vídeo, nossa, legenda colorida, legenda que tá na moda, que todo mundo tá usando. Mas você sabia que existe o remix? Foi o que deu assim um boom no meu Instagram quando eu olhei. Eu faço ainda alguns que eu mesma edito, né? Que eu baixo e edito. Mas o remix é como se fosse um collab, né? Você tá fazendo um collab, você tá ajudando aquela pessoa a divulgar e divulga o seu também. O seu arroba também. Tem dia que eu faço 3, 4 remix num dia. E é assim, ó. Segundo, porque eu edito aqui mesmo no Instagram, né? Eu vou lá, alguns não permitem fazer, tá? Então, quando você não vê aquele botãozinho de remix, é porque aquele Instagram, aquela pessoa não permite. Mas muitos e milhares permitem você fazer, né? Então, eu olho lá, mas faça, ó, primeira coisa que você precisa olhar para você fazer o remix. Você olha, essa é a grande estratégia, viu? Você olha o seu nicho. Você vai seguir pessoas do seu nicho, o que elas estão fazendo. E você pode editar, né? Eu vou fazer uma mensagem motivacional. Elaine, mas como que eu acho esse vídeo? Né? Muitos me perguntam. Se você tem pergunta, coloca aqui no chat. Como que eu acho esses vídeos? Pesquisando e... Olha, reciprocidade. O algoritmo entende o que é reciprocidade, certo? Se eu vou lá no coleguinha, se eu vou lá no outro Instagram, se aquela mensagem falou comigo, eu só vou remixar, eu só vou clicar em remixar e pronto. Não, eu vou curtir, eu vou comentar. O algoritmo, ele entende, sabe, a reciprocidade. Foi isso que começou a me ajudar. Quando eu olhei, nossa, quando eu curto mais as coisas, quando eu comento, quando eu salvo, parece que eu tenho mais visualizações nos meus. E é assim, pra mim foi. Você pode testar, você não perde nada se você testar. Então, eu clico lá no botãozinho, eu clico em curtir, né? E eu salvo alguns, porque às vezes assim eu não vou postar naquela hora, né? Ou acabei de postar um. Já aconteceu de eu postar 2 seguidos. Menos de 5 minutos de eu postar 2. Já aconteceu. A Elaine, social media não vai me crucificar por algumas coisas que eu falar aqui. Mas eu não sou refém do Instagram. Entende? Eu sou livre. Eu sou livre para fazer as coisas a hora que eu quiser, a hora que Deus me mandar, a hora que Deus pedir para eu fazer, porque aquela mensagem vai alcançar aquela pessoa que eu não sei, mas que Deus sabe que vai alcançar. Olha, isso é poderoso demais. Então, entende isso. Então, remix, né? Eu aperto no remix, eu coloco lá, para você remixar, você precisa colocar alguma coisa. Então, você coloca uma frase, uma frase, pode colocar o seu arroba também, mas pode ser que a pessoa também não goste muito, né? Então, você coloca uma frase, e aí sim você consegue publicar. Tem a possibilidade de você editar também. Igual no CapCut, aqui no Instagram,
Quando você vai fazer um vídeo, você clica ali em editar, lá embaixo, você pode editar, cortar um pedaço, você pode colocar um texto, colocar uma figurinha, editar, fazer as coisas aqui no próprio Instagram. Eu vi que para mim deu bom, deu maior visibilidade quando eu edito aqui mesmo no Instagram. Agora tem o Edit, né? É o aplicativo do Instagram, tem o Edit também, que é muito bom, que eu também utilizo ele de vez em quando. Mas eu edito direto aqui e você consegue fazer assim, ó, em 2 segundinhos. Está pronto. Elaine, como que aparece? Você fica horas olhando? Não. No início, você vai pesquisar lá na pesquisa, né? O seu nicho. Vai pesquisar o seu nicho que as pessoas estão fazendo. E você, reciprocidade, tá? Você vai curtir, né? Se você curtiu, você gostou, você vai curtir, você vai salvar aquele que você deseja modelar, você vai comentar, faz um comentário, ajuda os outros perfis, isso conta. Isso é reciprocidade. Você ajudar os outros perfis também. Faça isso. Eu comecei a fazer e começou a crescer o meu Instagram. E aí eu deixo no salvo. Salva também. Olha, por que existe tantas coisas aqui? Existe o curtir, existe o comentar, existe o salvar, existe o remixar. E por que você não faz? Vamos fazer também. Vamos usar todas as ferramentas. Existe o carrossel. Hoje eu não utilizo muito, né, do carrossel, porque para mim a minha visibilidade hoje está vindo mais em vídeos. E esses vídeos eu posso criar, editar, eu posso remixar, eu faço cortes da outra rede, né? Que eu faço lives de segunda a sexta, então eu faço cortes. O IA, o aplicativo, ele já me dá o corte pronto, com legenda. E eu subo, né? Eu baixo e subo aqui nas outras redes também. São coisas que você vai buscando. Lembra lá do número 2? Buscar conhecimento. Buscar conhecer coisas novas. Buscar conhecer aplicativos. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. A edição você faz só no celular ou no PC também? Faço nos dois, né? Depende do vídeo, depende da situação. Eu gosto de... O remix eu edito aqui mesmo no Instagram, né? Os cortes eu faço no aplicativo e depois eu puxo também pro Canva e faço algumas edições. Uso o CapCut, eu não utilizo tanto. Algumas vezes eu utilizo mais o Canva e o próprio aqui no Instagram. O Instagram, ele te dá legenda automática para você editar o seu vídeo. Você pode filmar, você pode gravar, você pode colocar legenda, você coloca a música, tudo aqui. Tudo você faz aqui. Não precisa utilizar outro. É buscar conhecimento. Vamos finalizar? Falta 5 só. Número 15, né? O número 14 foi remix, foi o que deu um boom no meu Instagram. Número 15, cortes da live, né? Que eu já falei aqui, os cortes da live, que já são um vídeo que já tá pronto, né? Eu faço uma live de 1 hora e faço os cortes. Essa aqui provavelmente vai virar muitos cortes. O aplicativo que eu utilizo, uma live nós começamos 9 horas, né? Uma live de 1h30, ela me dá cerca de 90 vídeos. 90 vídeos de 1 minuto, 1 minuto e 30, 2 minutos. Aí eu escolho qual eu quero para eu subir nas minhas redes. E ele já me dá pronto. Já com legenda, 5 minutos. Ele carrega e ele me dá os cortes. 90 cortes. Por aí. Aprende a usar, busca o conhecimento. Número 16. Curtir e salvar rios dos amigos, né? Foi o que eu falei aqui. Curtir e salvar os rios dos amigos é a reciprocidade. Número 17. Anúncios orgânicos. Pensou que eu ia falar pago, é? Não usei anúncio pago.
eu usei o anúncio orgânico. Não usei ainda, não sou fechada para isso, né? Estou aprendendo, estou fazendo algumas estratégias na minha loja online com o anúncio pago, mas aqui foi no orgânico mesmo, foi com vídeos, foi com constância, né, com consistência que eu fui fazendo aqui, crescendo. E eu utilizei também uma rede vizinha, né, uma rede vizinha lá nos grupos, né, a estratégia ninja. Lá nos grupos, eu pego os vídeos aqui e compartilho em grupos, né? Grupos da estratégia do Face, grupos do WhatsApp. Você pode divulgar, tenha grupos para você divulgar. E isso é uma estratégia orgânica. Eu posso, tem grupos de 150 mil pessoas que você pode clicar no seu vídeo, copiar e colar lá. E elas vão ver, se elas identificar ali com a sua mensagem, elas vão te seguir também. É muito importante. Número 18, para finalizar, número 17 é a estratégia orgânica em grupos de Face. Número 18, grupos de WhatsApp, você criar um grupo. Aliás, lá no link da minha bio tem o meu grupo Oficina de Destrave. Você pode clicar lá, é gratuito, você pode clicar lá e entrar, tá bom? Grupo de WhatsApp. 19. Responder os comentários. Responda. Isso aqui, no meu remix, essa aqui é uma estratégia poderosa. Já estamos finalizando aqui. Quando você faz um vídeo, quando você publica algo aqui no Instagram, aí alguém faz um comentário, vai lá e curte o comentário, coloca um outro comentário, responde o comentário. Tem vídeo meu que tem mais de 200 comentários, né? Esse de 340 mil visualizações, tem mais de 200 comentários lá. E todo dia que vem comentário, eu vou lá e curto. Ainda não dei conta de responder todos. Ou respondi? Não respondi não. Eu tenho que responder ainda, eu vou respondendo. Mas alguns você vai curtir na hora. Alguns você vai curtir depois. Essa é uma estratégia. Porque quando a pessoa escreve o comentário, alguns eu curto e não comento ainda. Mas depois eu volto e vou responder a pessoa. Tá? Tem um compromisso de você responder as pessoas. E aí, eu curto e depois eu vou lá e respondo. Isso faz com que a pessoa volte no seu comentário. Ela vai voltar no seu vídeo e vai olhar. E ela vai assistir novamente. E vai te dar mais visualização. E por último, número 20. Responder o direct. Responda o direct, né? Que as pessoas te mandam ou do seu stories, né? Responda. Olha lá quantas não estão respondidas. Responda. E para finalizar aqui, foram 20. Eu trouxe aqui 20 coisas que eu fiz. 20 coisas. O remix, né? Ele me deu assim um boom, porque mês de janeiro eu estava com 5 mil. Agora, mês de junho, completou 10. Estamos quase 12, certo? Mas aí você me pergunta, Elaine, por que aumentar a visibilidade? Elaine, por que ter muitos seguidores? O que isso traz? A princípio, aqui no Brasil, a gente